Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje, mergulhamos nas camadas sutis e intensas de atmosfera da Taylor Jenkins Reid, uma história que flutua entre o que sentimos e o que nunca dizemos. Olhe para o céu e agora ouça. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? 29 de dezembro de 1984. Joanne Goldwyn chega ao Centro Espacial Lyndon B. Johnson bem antes das 9, e Houston já está úmida e abafada. Ela sente o suor brotando na testa enquanto anda pelas instalações até o prédio do controle de missão. Joanne sabe que é o calor, mas também sabe que não é só isso. Seu trabalho de hoje é um dos seus favoritos como astronauta. Ela é a Capcom da equipe de voo Orion da missão STS-LR-9, a terceira do ônibus espacial Navigator. A função de Capcom, a única pessoa do controle de missão que conversa diretamente com a tripulação do ônibus espacial, é uma das muitas que os astronautas cumprem quando não estão em missão. Isso é algo que Joanne precisa explicar muitas vezes nas poucas festas a que concorda em ir. Os astronautas recebem treinamento para viajar ao espaço. Verdade, mas também ajudam a projetar as ferramentas e os experimentos, testar as comidas que serão levadas, preparar o ônibus espacial, explicar a estudantes o que a NASA faz, pedir ao governo verba para viagens espaciais, atender a imprensa e muito mais. É uma lista longa e exaustiva. Astronauta não é só estar em órbita, é também participar da equipe responsável por levar a tripulação até lá. Além disso, Joanne já tinha ido para o espaço. Na mesinha de cabeceira do seu quarto ficava o inexplicável talismã que todo astronauta deseja. O broche de ouro, a prova de que ela esteve entre os seletos seres humanos que saíram do planeta. Tinha visto o brilho espetacular dos 7 oceanos a mais de 300 mil metros de altitude. Cérulo, cobalto, ultramarino, não havia uma cor que fosse vívida o bastante para descrever o que viu. 99,9% da humanidade nunca veria esse azul, e ela viu. Mas agora estava de volta, com os 2 pés no chão, e tinha um trabalho a fazer. Portanto, quando entra no prédio do controle de missão naquela manhã, com um café preto na mão, Joanne está tranquila. Não está ansiosa, nem apavorada, nem com o coração partido. Tudo isso só vai acontecer mais tarde. Joanne entra na sala de controle de missão atravessando o teatro de observação. Observa por um tempo, enquanto a equipe do último turno prepara 2 especialistas de missão para sua caminhada espacial. Seu chefe, o diretor de voo da equipe Orion, Jack Katowski, já estava lá, recebendo as informações relevantes do diretor de voo anterior. Jack tinha um corte de cabelo militar, que estava ficando grisalho nas têmporas, e uma reputação de ser especialmente estoico dentro de uma organização conhecida por seu estoicismo. Ainda assim, sempre deu toda assistência a Joanne em sua função de Capcom. E eles formam um bom time. Joanne se orgulha disso, de saber trabalhar em grupo. Até porque a tripulação da missão STS-LR-9 é composta quase totalmente de astronautas de sua turma de recém-ingressos. O comandante, Steve Ranger, tinha sido um dos instrutores deles, mas o restante da equipe, o piloto Hank Redmond e os especialistas de missão, John Griffin, Lydia James e Vanessa Ford, era formado pelas pessoas que chegaram ali junto com Joanne e com quem ela treinou e aprendeu seu ofício. Eles são mais que amigos, alguns são sua família. E é em parte devido às relações complicadas que tem com cada uma delas que Joanne se transformou na Capcom perfeita para o que precisam hoje, embora ela também seja a última pessoa que deveria realizar esse trabalho. A missão do ônibus espacial é fazer o lançamento do ART-6, um satélite de observação da Marinha Americana. Ontem, porém, no segundo dia de voo, enquanto a tripulação se preparava para pôr o ART-6 em funcionamento, as travas que prendiam a carga não se abriram. Naquela manhã, eles estavam preparando Vanessa Ford e John Griffin para sair da neve, ir até o compartimento de carga e liberar as travas manualmente. Joanne se junta à equipe no centro de controle de voo. Fez um aceno de bom dia para Branston, o cirurgião de voo, e um cumprimento de cabeça para Greg Ullman,
do ECOM, Gerenciamento de Componentes Elétricos, Ambientais e de Consumo. O Capcom anterior, Isaac Williams, a recebe e informa os dados de telemetria e cronometragem. Ford e Griff já estão com seus trajes espaciais. O procedimento de pré-respiração termina em 6 minutos. Isaac vai embora e Joanne assume seu lugar no console. Jack se conecta ao circuito de comunicação do controle de missão, assim como Joanne, Ray, Greg e o resto da equipe de voo Orion, composta de 20 membros, cada qual com sua estação de trabalho dentro da sala e uma equipe de apoio em outros locais do centro espacial. Ford e Griff completam o procedimento de pré-respiração e entram na câmara de descompressão, esperando a despressurização ser concluída para que possam funcionar autonomamente no espaço. O deck de voo e o deck intermediário, onde os astronautas vivem e trabalham no ônibus espacial, são pressurizados para simular a atmosfera na superfície da Terra. Mas o compartimento de carga, onde os satélites são transportados até o lançamento, não. Fica exposto ao vácuo do espaço. Isso significa que, se Ford e Griff saíssem sem o traje espacial, todo o oxigênio de seus pulmões e de sua corrente sanguínea seria sugado imediatamente, fazendo-os perder a consciência em 15 segundos. Eles morreriam em menos de 2 minutos. O corpo humano, por mais inteligente que seja, é composto de acordo com as necessidades impostas pela atmosfera da Terra. Seria muito mais fácil afirmar que os humanos não estão equipados para a vida no espaço. Seja o que for que moldou nossa espécie, não foi para isso. Mas Joanne prefere pensar que é o contrário. A inteligência e curiosidade humana, nossa persistência e resiliência, nossa capacidade de planejamento de longo prazo e nossa tendência à colaboração trouxeram a humanidade até aqui. Para Joanne, não estamos mal equipados coisa nenhuma. Somos exatamente quem deveria estar lá. Somos a única forma de vida e inteligência conhecida na nossa galáxia, que se tornou consciente do universo e trabalha para entendê-lo. Somos tão determinados a aprender o que está fora do nosso alcance que demos um jeito de lançar um foguete para fora da atmosfera. Uma habilidade extraordinária que parece atrair todo tipo de maluco, mas quem sabe executá-la de verdade são pessoas como ela. Nerds. A exploração espacial exige preparação em vez de impulsividade, tranquilidade em vez de ousadia. Para um trabalho tão arriscado, pode ser de bem entediante e rotineiro. Todos os riscos são avaliados de forma minuciosa. Nada improvisado. Não existem aventureiros aqui. É assim que a NASA mantém todo mundo em segurança, com cenários previsíveis e preparo para qualquer situação. Quando a câmara de compreensão finaliza o processo de despressurização, Jack dá ok para Joanne, que aciona o circuito de comunicação do ônibus espacial. E agora Joanne está atenta à própria respiração, a seus batimentos cardíacos. Não porque esteja com medo de que a missão implica. Ainda não há nenhuma razão lógica para qualquer temor, mas porque fica nervosa toda vez que fala com Vanessa Ford. Navigator, aqui é Houston, diz Joanne. Houston, estamos na escuta, responde Steve Hangen. Hank Redmond entra na conversa com seu sotaque texano carregado. Dia, Goldwyn. Ótimo dia o de hoje, comenta Lydia Dennis. É mesmo, concorda Joanne. Temos muito a fazer, por isso é um prazer anunciar a vocês, Griff Ford, que estão liberados para a caminhada espacial. Entendido, responde Ford. Certo, entendido, Goldwyn, diz Griff. Que bom ouvir você. Esses são os últimos 45 minutos antes. Vanessa Ford estava com sensores biométricos fazia horas. Os dispositivos enviam seus sinais vitais para o cirurgião de voo, que monitora cada respiração sua. Mas, mesmo antes dos eletrodos serem dispostos em seu corpo todo, Vanessa sabia que sempre tem alguém em solo que a acompanhava. O controle de missão sabe tudo o que acontece no ônibus espacial. Cada temperatura, cada coordenada, o status de cada botão de acionamento. Para onde quer que Vanessa olhe, lá está Houston, ouvindo e detectando tudo ao seu redor. Ninguém mais na tripulação parece tão incomodado com isso quanto a ela. Saber que todos podem ver sua frequência cardíaca e ver como seu corpo reage toda vez que Houston fala com a nave.
a faz se sentir extremamente exposta. Fico contente de ouvir sua voz também, Griff, responde Joanne. É bom poder começar o dia assim. Ela consegue até ouvir o sorriso de Joanne, da maneira como a cadência de sua voz se altera. Vanessa leva a mão enluvada à escotilha na câmara de descompressão, que dá acesso ao compartimento de carga. Ela sente uma vibração no peito. Com as portas de compartimento já abertas, aquela é a última barreira entre ela e o espaço. Não existe coleta de dados na escotilha da câmara de descompressão. É uma das poucas coisas no ônibus espacial que não envia um sinal próprio. Isso significa que cabe a um deles notificar Houston de que estão prestes a abri-la. Vanessa olha para Griff, contente por fazer isso junto com ele. Sempre gostou de Griff, e não só por serem ambos da Nova Inglaterra, embora isso ajude. Houston, estamos abrindo a câmara da descompressão, avisa Griff. Vanessa começa a abrir a escotilha, tentando manter os batimentos estáveis. Vem trabalhando há 5 anos para esse momento, com o qual sonhou durante boa parte da vida. O espaço. Ela e Griff respiram fundo quando olham pela escotilha. Já tinham visto pela janela, mas nada é capaz de preparar uma pessoa para a visão daquele momento. A mente de Vanessa silencia. Fora as luzes brilhantes da nave, o resto é só escuridão. Não existe horizonte, apenas a borda da Navigator e depois um nada com as cores brilhantes da Terra à distância. Uau! Comenta Vanessa. Ela olha para Griff, que também está perdido naquela vista. Ela se solta da nave e passa pela escotilha, pronta para dar seu primeiro passo no espaço. Sente as pernas firmes enquanto as move no vazio. Seus olhos se arregalam diante da intensidade daquele momento. Um vazio diferente de tudo que já tinha visto. Vanessa olha para além das portas do compartimento de carga, para ver a terra à distância. Filamentos de nuvens atravessam os desertos do norte da África. Por um momento, Vanessa para e observa o Oceano Índico. Ela sempre adorou ficar acima das nuvens, mas estar assim tão longe a deixa sem fôlego. Meu Deus! Diz Griff. Vanessa se volta para ele. Ambos estão devidamente atados à nave, e Griff se afasta. Ela vai atrás, na direção da carga. Apesar da vista espetacular, o verdadeiro motivo para Vanessa estar ali é a determinação de arrumar um maquinário 350 quilômetros acima da atmosfera da Terra. Eles chegam à carga e assumem suas posições. São 4 travas, 2 de cada lado do satélite. Sem pressa, Ford, diz Griff. Vou ficar muito chateado se a gente bater o recorde de caminhada espacial mais curta de todos os tempos. Não tem muito o que enrolar aqui, ela responde. É só soltar algumas travas, mas tudo bem. Usando uma chave catraca, Vanessa abre uma das travas do seu lado, depois passa para a outra. Missão cumprida. Ela espera até Griff soltar sua segunda também. Quando ele termina, pouco tempo depois, solta um suspiro. Houston, as travas estão soltas, em boa parte graças à eficiência e ao brilhantismo de Vanessa Ford. Entendido, Navigator. Bom trabalho, diz Joanne. Então, depois de alguns momentos. Navigator, esses trajes ainda estão equipados para mais horas de uso. Então é melhor vocês ficarem na câmara de descompressão durante o lançamento do satélite, para o caso de ser necessária uma intervenção sua. Ah, diz Griff. Quanta gentileza sua. Pois é, você tem um lugar no nosso coração, responde Joanne. Eu digo mesmo, Houston, completa ele. Entendido. Ford e eu vamos ficar na câmara de descompressão. Eles flutuam de volta. Griff deixa Vanessa entrar primeiro e se junta a ela. É ele quem vai fechar a escotilha, mas então para e olha para Vanessa, arqueando as sobrancelhas. O protocolo manda que a escotilha seja fechada, mas, se eles a deixarem aberta, vão poder acompanhar o lançamento do satélite. Vanessa não quer mentir para Houston. Mesmo assim, um sorrisinho surge em seus lábios. Griff sorri e tira a mão da escotilha, que continua aberta. Houston, estamos na câmara de descompressão, comunica ele. Ambos se viram para a escotilha, observando a mesa inclinável se erguer para liberar o satélite. Houston, estamos satisfeitos com o ângulo de inclinação do satélite, Vanessa ouve Steve dizer. Ela pensa na noite anterior à missão, quando estavam em quarentena em Cabo Canaveral. Steve passou 1 hora no telefone com Helene, o que irritou Hank, que queria ligar para Donna.
Mas Steve não desligava. Continuou encostado no balcão da cozinha, fazendo piadinhas com a esposa, ruguinhas se formando ao redor dos olhos azuis quanto ria. Vanessa provavelmente ouviu mais do que deveria. Parecia tão fácil para Steve exercer seus dois papéis ao mesmo tempo. O homem que é em solo e em comandante que precisa ser no espaço. Para ela, essas duas funções sempre estiveram em conflito. Lançamento liberado? Afirmado, Navigator, confirma Joanne. Lançamento liberado. Lydia está no sistema de manipulação remota, o RMS. Ela vai ser a responsável por soltar o satélite. Entendido, Houston, diz Lydia, preparando o lançamento. Compreendido, Navigator. Há 2 cabos explosivos prendendo o Art-6 ao compartimento de carga. Vanessa e Griff observam quando o primeiro é detonado, de acordo com o previsto. Mas então o segundo explode, com um clarão instantâneo diferente de tudo que Vanessa já viu. Não é nada parecido com as simulações. As explosões estilhaçam as alças de metal ao redor do satélite. Detritos saem voando em todas as direções. Vanessa não sabe o que aconteceu. Vê apenas um clarão de metal se despedaçando. Então um grunhido de Griff, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Quando se vira, vê um rasgo na cintura do traje dele. Em questão de segundos, a exposição ao vácuo vai matá-lo. Ele cobre o buraco com a mão. Estou bem, diz ele. Ambos sabem que a mão cobrindo a abertura é suficiente para salvá-lo por hora. Mas sua voz é apenas um sussurro trêmulo, como se ele estivesse totalmente sem fôlego. Um alarme começa a soar. Vanessa o reconhece, mas não consegue lembrar exatamente o que ele indica. Somente quando Steve, Hank e Lydia começam a gritar, ela entende que houve um segundo impacto. Quando o alarme começa a soar, Joanne respira fundo, tentando pôr os pensamentos em ordem. Greg se levanta e ela sente o estômago embrulhar. Equipe de voo, é a Eukon. Estamos notando uma variação negativa do DTP-DTT. A pressão está caindo muito rápido. Jack. Enquanto estamos... Antes que Greg possa responder, a voz de Hank chega pelo circuito de comunicação da nave, firme, mas aguda. Houston, Navigator falando. Temos um vazamento na cabine. Estamos sentindo a despressurização acelerada. Entendido, Navigator, responde Joanne. Seu tom é calmo, mas não tem outra escolha. Olha para Jack. Jack se vira para ela atento. Avise que eles têm uma perfuração. A julgar pela taxa de despressurização, pode ser de até 12 milímetros. Perfurou a fuselagem em algum lugar na parede de popa, provavelmente no deck intermediário ou no deck de voo. Temos uma identificação visual? Joanne transmite a pergunta. Negativo, Houston, responde Hank. Não localizamos nenhuma perfuração. Jack. Diga a eles para tirar tudo das paredes, armários, painéis, tudo o que conseguirem remover para expor a fuselagem. Arranquem tudo. Entendido, diz Joanne. Jack continua. Mantenha Ford e Griff na câmara de descompressão, mas a pressurização deve começar assim que possível. Avise a Navigator que eles precisam de fluxo de oxigênio e abrir os sistemas de nitrogênio 1 e 2 para a cabine para compensar o vazamento até encontrarmos a perfuração. Joanne transmite a orientação para a tripulação. De forma clara, concisa e calma. Nós somos a NASA. Temos um plano de contingência para isso. Entendido, diz Hank, e a tripulação começa a fazer instruído. Estamos trabalhando nisso. Greg. Equipe de voo, Econ aqui. Não estamos vendo uma mudança positiva na taxa de vazamento. A pressão segue caindo. Joanne sabe que Hank provavelmente está abrindo fluxo de oxigênio e nitrogênio, enquanto Steve e Lydia removem tudo das paredes, as fiações, os sacos de dormir, o mais rápido que conseguem. Há muitas coisas revestindo o espaço limitado do orbitador, e eles precisam retirar tudo para tentar achar a perfuração. A cada segundo que passa, Joanne fica mais assustada. Ela olha para Jack, mas ele está virado para Greg. Não é na popa do deck de voo, afirma Steve. Estou tirando os armários do deck intermediário, avisa Lydia. Greg olha para Jack e balança a cabeça. Jack bate com a mão no console, exasperado, e se vira para Gutterson, responsável pelo sistema mecânico. Então, R1000, de onde está vindo o problema? Preciso de alguma coisa. Só temos alguns segundos para resolver isso. Todos estão de pé. Joanne mal consegue ouvir seus pensamentos.
Ela já participou de simulações como essa, situações hipotéticas em que a pressão cai rapidamente e não havia nenhuma forma aparente de estabilização. Ela só terminava quando o vazamento era encontrado, ou a tripulação morria. Somos da NASA. Temos um plano de contingência para isso. Vanessa fechou a escotilha, e a câmara de descompressão está pressurizando. Ao se voltar para a grife, no entanto, ela percebe que ele está perdendo a consciência. Vanessa põe a mão sob a dele, no rasgo do traje, e aplica a pressão na parte de baixo da barriga. Grife, Grife, chama ela. Nada. John Griffin, está me ouvindo? Ele pisca, mas Vanessa não sabe se foi um gesto consciente. Deixa comigo, diz ela. Eu cuido de você. Vanessa não sabe exatamente em que momento ele perde os sentidos. Só vê que, pouco depois, a mão dele cai, e agora sua mão no buraco do traje e a única coisa mantendo o companheiro vivo até a câmara de descompressão estar completamente pressurizada. Vanessa procura algum indício de sangramento sob o traje. Não há nada. Ela ouve a movimentação e as vozes dos demais tripulantes tentando coordenar o trabalho. A voz de Steve a acalma, mas a de Lyd está começando a ficar estridente. Vanessa percebe que fez meio minuto que não ouve Hank. E esse tempo só aumenta. Vanessa tem um mau pressentimento. Quando tinha 6 anos, sua mãe lhe contou que seu pai havia morrido. Ela não lembra direito do que foi dito, só do momento anterior à notícia, quando a mãe a encarou, sem conseguir falar. Foi só um instante, no máximo 1 segundo, mas Vanessa sentiu que alguma coisa horrível havia acontecido. E não foi o que sua mãe disse, mas porque aquele breve momento de silêncio de antes. É nesse silêncio que Vanessa pensa agora. Ray fica de pé. Equipe de voo, aqui é o cirurgião. Os batimentos cardíacos de John Griffin estão caindo. Joanne estava tentando desacelerar sua respiração. Hank perdeu a consciência, avisa Lydia pelo canal de comunicação da nave, e em seguida. Acho que Steve também. Jack fica pálido. Ele olha para Joanne. Continue falando com o Dennis. Entendido, Navigator, diz Joanne pelo canal, sentindo as palavras pesarem na boca. Estamos na escuta. Jack. Mantenha Dennis trabalhando no vazamento. Mas ela também precisa ver se o N2 está no máximo. Ford e Griffin ficam na câmara de descompressão. Entendido, diz Joanne, e volta ao canal de comunicação com a nave. Navigator, Houston falando. Dennis, precisamos que você encontre vazamento o quanto antes. Nosso monitoramento informa que o N2 está entrando, mas não estamos registrando um aumento de pressão na cabine. Acho que A voz de Lydia some. Navigator, Houston falando. Vocês estão na escuta? Pergunta Joanne. Nada. Lydia Jennings, você está na escuta? Sem resposta. 1 segundo atrás, Joanne diria que isso era quase impossível, mas agora parece inevitável. Perder os 3 tripulantes na cabine era um medo hipotético, algo que ela não temia de verdade, porque não considerava como uma possibilidade real. Joanne se inclina para a frente. Navigator, Houston falando, respondam. Ray. Equipe de voo, aqui é o cirurgião. Considerando a queda de pressão, Hayden, Redmond e Dennis estão inconscientes, com sintomas de descompressão, mas considerando o tempo de exposição, acredito que possam estar mortos. Joanne sente o impacto do momento inundando seu corpo, deixando seu pescoço rígido e sua cabeça pesada. Greg. Equipe de voo, é o Econ, pressão na cabine subindo. Jack. Subindo? Confirmo que disse subindo? Subindo, senhor. PCA voltando aos níveis normais. Dennis encontrou a perfuração, murmura Jack. Joanne volta ao canal de comunicação com a nave. Navigator, Houston falando. Você confirma que encontrou a perfuração e selou o vazamento? Ray. Ela não vai conseguir responder. Lydia, responda, pede Joanne mais uma vez. Nada. Então a voz de Vanessa. Houston, ela diz. Acho que sou a única que restou. 7 anos antes. Bárbara, a irmã mais nova de Joanne, ligou para ela um dia para contar sobre um comercial que tinha visto na TV na noite anterior. Dizia, esta é sua NASA. Hein? Perguntou Joanne. Estava na cozinha com o telefone apoiado no ombro, prestes a sair de casa, enquanto pegava um pouco de café às pressas para beber no caminho. Sua primeira aula do dia na Universidade Rice era um curso de mapeamento do cosmos oferecido aos calouros de todas as áreas de estudos.
Apesar de seu PhD ser majoritariamente em análise de estruturas magnéticas na coroa solar, seu conhecimento especializadíssimo era usado para ensinar adolescentes de 18 anos a definição de parsec. Mas, como disse o diretor do seu departamento quando ela gentilmente sugeriu outra atribuição, alguém tem que fazer isso. Ao que parecia, esse alguém só podia ser a única mulher do departamento. Como assim essa é sua NASA? Foi isso que ela falou, a mulher do Jornada nas Estrelas. Espera, anotei aqui em algum lugar. Estava indo pôr a Frances na cama, mas peguei uma caneta e anotei rapidinho. Aqui. Essa é sua NASA, uma agência espacial comprometida com a missão de aprimorar a qualidade de vida no planeta Terra. Era Nichelle Nichols. Esse é o nome dela. Isso estava me deixando maluca. Eles estão recrutando astronautas, cientistas, para irem ao espaço e disseram que procuram especificamente mulheres. Joanne pôs a tampa no copo de café. Eles disseram que querem cientistas mulheres. Quando Joanne tinha 12 anos, leu no jornal uma matéria que mencionava as FLETs, First Lady Astronaut Trainings, as primeiras mulheres capacitadas a ser astronautas, integrantes de um programa conhecido como Mulheres no Espaço. O grupo de 13 mulheres tinha sido avaliado e treinado em segredo por William Randolph Lovelace II, o mesmo físico que tinha ajudado a selecionar os astronautas do programa Mercury. Ele fez tudo sozinho, sem a participação da NASA, na esperança de que a organização reconhecesse o potencial das candidatas. No entanto, a matéria em que Joanne tomou conhecimento do programa foi a mesma que noticiava seu encerramento. As FLETs precisavam da aprovação da NASA para completar seu treinamento na Escola Naval de Medicina de Aviação. Dias antes de sua chegada ao local, foram informadas de que a permissão não foi concedida pela agência espacial. Mesmo com uma audiência no Congresso em que várias mulheres deram seu testemunho sobre discriminação de gênero, a administração da NASA não cedeu. John Glenn, inclusive, declarou que mulheres não serem aceitas como astronautas era uma questão de ordem social. Joanne tinha passado a vida olhando para as estrelas, mas fazia muito tempo desde que a deixara de imaginar em um traje especial. Disseram cientistas e com certeza mulheres, contou Bárbara. Joanne pôs o café de lado e pegou o telefone. Você acha mesmo que eu poderia ser astronauta? Perguntou. Você estuda as estrelas. O que mais poderiam querer? Não sei, Você acha mesmo que eu devo me candidatar? Questionou Joanne. Bárbara suspirou. Ai, esquece. Você acabou com a graça do que eu tinha para contar, reclamou desligando o telefone. Joanne tirou o telefone da orelha e pôs lentamente no gancho, mantendo a mão sobre o aparelho por um instante. 2 semanas depois, sem contar para Bárbara, solicitou um formulário de inscrição. Enquanto preenchia, mal conseguia olhar para o que estava fazendo. Eu, uma astronauta. E ainda assim, ela foi à biblioteca xerocar os documentos e enfiou tudo no envelope, um resumo de todos os seus feitos no planeta até então. Joanne foi até o correio e, para não se torturar ainda mais, simplesmente jogou o envelope na caixa de correspondências. Naquele mês de janeiro, estava saindo para dar aula em outro curso introdutório quando viu o jornal na entrada do prédio. Ela o apanhou e viu a manchete logo abaixo da dobra. NASA seleciona 35 novos candidatos a astronautas, incluindo 6 mulheres. Joanne engoliu em seco e seus olhos começaram a arder. Entrou no carro, jogou o jornal no banco do passageiro e ficou olhando para o volante por 17 minutos. Foi a única vez em sua carreira que chegou atrasada em uma aula. 1 ano depois, em 1979, Joanne estava entrando na sala dos professores quando entreouviu o Dr. Siskin, diretor do seu departamento, comentar com outro professor de que a NASA tinha aberto um processo seletivo para astronautas e que estava buscando especificamente astrônomos e astrofísicos. Ela fingiu procurar seu almoço na geladeira, mas na verdade ficou considerando suas opções. 10 minutos depois, estava sentada à mesa preenchendo outra ficha para se candidatar a uma vaga. Naquele ano, 120 candidatos foram chamados, em grupos de 20, para uma semana de entrevistas no Centro Espacial Johnson. Dessa vez, Joanne estava entre eles. Na primeira noite, Joanne fez check-in no Sheraton Kings Inn e se instalou em seu quarto. Estava 10 minutos adiantada para o evento de recepção e orientação dos candidatos.
Foi a terceira pessoa a se sentar no auditório. Os dois que já estavam lá eram homens e pareciam ser militares. Então, logo atrás de Joanne, outra mulher entrou. A mulher tinha cabelos castanhos cacheados e olhos castanhos claros, acentuados pela camisa verde-oliva de botões que vestia e pela correntinha de ouro no pescoço. Ela se acomodou não muito longe de Joanne. Não sorriu nem a cumprimentou. Joanne não tinha por que nutrir qualquer simpatia pela moça. A única coisa que as ligava era que agora Joanne não era mais a única mulher no recinto. Ela observou enquanto mais pessoas chegavam. Logo, duas categorias de classificações emergiam em sua mente: cientistas e militares. Mais tarde, Steve Hendon simplificou ainda mais a questão. O corpo de astronautas tem dois tipos de gente: nerds e soldados. Mesmo assim, naquela noite, Joanne não conseguiu classificar a mulher de camisa verde-oliva. Um homem diante do auditório pigarreou. Tinha os cabelos grisalhos cortados bem curtos e penteados para o lado, com um bigode que também estava começando a acinzentar. Sou Antônio Lima, diretor de voo do Departamento de Astronautas. Ele se apresentou. Sejam bem-vindos. Joanne olhou ao redor, observando as pessoas a partir do que imaginou ser a perspectiva dele, e todas pareciam tão inexperientes. Se chegaram aqui, são alguns dos poucos candidatos que acreditamos que podem ser valiosos para a NASA e para o país. Ao longo da próxima semana, vocês vão ser avaliados em termos de suas habilidades pessoais e como podem ser um ativo para o corpo de astronautas. Nossos candidatos a astronautas, aqueles que entre vocês vão ter o privilégio de fazer um treinamento na NASA, devem ser fisicamente aptos e mentalmente sãos, além de muitíssimo bem preparados para a tarefa que têm pela frente. Bem nessa hora, um homem entrou e se sentou na cadeira mais próxima da porta. Joanne olhou para o relógio. Estava 2 minutos atrasado. Certamente devia saber que já estava fora. Vocês estão aqui, continuou Antônio, porque a NASA está prestes a embarcar em sua maior e mais ambiciosa empreitada, o programa de ônibus espaciais. Até agora, a exploração do espaço aconteceu em caráter excepcional, uma raridade. Em pouco tempo, vai se tornar rotineira. Antônio tirou a capa do cavalete e mostrou o projeto de uma espaçonave. Todos os presentes se inclinaram para a frente. Joanne conhecia o conceito de ônibus espacial, mas ver tão de perto seu funcionamento fez seu pulso acelerar. Os ônibus espaciais são as primeiras naves da NASA projetadas para serem reutilizáveis, ele explicou. Com uma frota de ônibus espaciais, será possível viajar para a órbita terrestre baixa quantas vezes quisermos. Os lançamentos poderão ser feitos a cada mês, ou até semanalmente. Vamos poder levar carga para uso no espaço, fazer experimentos. Com o tempo, acreditamos que vamos estabelecer uma presença permanente no espaço, com uma estação espacial e voos tripulados para Marte. Tudo com base nas missões com os ônibus espaciais que estamos desenvolvendo hoje. Antônio pegou o ponteiro do cavalete. Esse é o orbitador, explicou apontando para o corpo da nave. É lançado com um tanque externo e 2 foguetes auxiliares de combustível sólido, um de cada lado. Ele removeu o primeiro diagrama para mostrar outro mais complexo. Quando a aeronave é lançada, o tanque de combustível externo e os foguetes auxiliares se soltam, e o orbitador entra na órbita terrestre baixa. Quanto aos tripulantes, ele apontou para o nariz do orbitador. Eles vão ocupar o deck de voo, que fica aqui, e o deck intermediário, aqui. Os decks de voo intermediário eram minúsculos em comparação com o restante do orbitador. Joanne estava começando a entender a escala de toda aquela estrutura, sem conseguir conter um sorriso. Uma vez em órbita, a aeronave vai se deslocar a aproximadamente 8 km por segundo, em uma altitude média de 300 mil metros, circundando a Terra a cada 90 minutos. Depois de completarem sua missão, os astronautas voltam à Terra. Ao contrário dos programas anteriores da NASA, não vamos fazer um pouso na água. Em vez disso, depois da reentrada na atmosfera, o ônibus espacial vai voar, mais ou menos como um avião, até uma de nossas bases, onde aterrissará com trem de pouso. Antônio deu um passo para trás e permitiu que os presentes assimilassem a informação. Então retomou sua apresentação. A essa altura, vocês já perceberam que se trata de uma nave diferente de qualquer coisa que viram antes. O ônibus espacial não é o único dispositivo. São 3 em 1. No lançamento, é um foguete. Em órbita, uma espaçonave. Na aterrissagem, um avião.
Vai ser nossa ponte para o futuro da exploração espacial. Joanne sentiu um frio na barriga. Foi a mesma sensação de quando viu a faixa brilhante da Via Láctea pela primeira vez, ainda criança, numa visita ao planetário com os pais. Toda a missão aqui na NASA tem um risco, avisou Antônio. Vocês vão pôr a própria vida nas mãos de seus superiores e colegas astronautas, além de pesquisadores e engenheiros que tornam possível a exploração espacial. Mas se forem escolhidos, vão fazer parte de um grupo extremamente seleto que vai poder sair da Terra e contar para o restante de nós como é nosso planeta visto lá de longe. Vocês vão ser nossa ponte para o futuro. Garanto que esta vai ser com certeza a maior façanha tecnológica da história da NASA e pode muito bem ser a maior empreitada da história da humanidade. Joanne ainda não conseguia acreditar que estava ali, tão perto de fazer parte de uma conquista daquela magnitude. Foi quando, de alguma forma, seus olhos encontraram os da mulher de cabelos cacheados, a poucos assentos do seu. As duas se encararam. Isso estava mesmo acontecendo. Naquela semana, ela se submeteu ao monitoramento cardíaco, testes de audição e visão, exames de sangue e avaliações médicas completas pelos cirurgiões de voo. Seu corpo foi perfurado e cutucado de maneiras que a deixaram abismada. Joanne estava determinada a mostrar para todos os avaliadores da NASA que tinha a oferecer exatamente o que era necessário para estar ali. Uma postura inabalável e estoica. Ela subiu uma esteira ergométrica, com eletrodos no corpo e correu mais de 8 quilômetros antes de começar a diminuir o ritmo. Aguentou entrevistas em que o tom das perguntas era tão intenso que até coisas como "Você pode diminuir a temperatura do termostato para mim?" pareciam difíceis de responder. Ela respondia tudo com tranquilidade e clareza. Sua parte favorita da semana foi quando vestiu um traje e precisou entrar numa bola de tecido branco de 90 centímetros de diâmetro, na qual ficaria por 15 minutos. Sua única fonte de ar era um tanque de oxigênio. Assim que se viu lá dentro e se sentiu a solidão no interior da esfera, Joanne entendeu tudo. Não era um teste de habilidade física ou mecânica. Eles queriam ver se Joanne surtaria, se seria capaz de aguentar a privação de sentidos e a claustrofobia. Ela sorriu consigo mesma. Molezinha. E então pegou no sono. 2 meses depois, o telefone de seu apartamento tocou. Joanne estava jantando comida chinesa e trabalhando no retrato de francês que daria para Bárbara como presente de aniversário. Ela soltou o lápis e foi atender. Era Antônio. Ainda está interessada em fazer parte do corpo de astronautas da NASA? Perguntou. Joanne olhou para o teto e firmou a voz, pensando na reação emocionada das mulheres nos filmes quando eram pedidas em casamento. Ela sentia algo parecido. Sim, respondeu. Com certeza absoluta. Ótimo. É um privilégio ter você a bordo. 16 de vocês vão se juntar a nós no grupo 9. 8 candidatos pilotos e 8 candidatos a especialistas de missão, como você. Não sei se você chegou a conhecer Vanessa Ford nos dias que passou aqui no JSC, mas as duas estavam no mesmo grupo de entrevistas. Ela também foi selecionada. Vocês são as únicas finalistas daquele grupo. Nenhum daqueles homens passou, então, hein? Perguntou Joanne, e em seguida ficou chocada com o que tinha acabado de sair da sua boca. Mas Antônio deu risada. Não, ele disse. Infelizmente, eles não estavam à altura do desafio. Se você está gostando do livro até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!